Está no ar o Cast UCEF. Olá para você que nos acompanha em mais um Cast UCEF, muito bem-vindo. Estamos abrindo aqui mais um episódio da quarta temporada que traz como tema carreiras que inspiram na área do direito. E hoje estamos com convidados especiais. Estamos recebendo aqui na casa o defensor público, o advogado Dr. Rodrigo Santamaria Saber, e também estamos recebendo os acadêmicos do curso de Direito aqui da UCEF de São Miguel do Oeste. Aliás, Cast UCEF especial diretamente aqui da unidade. Eu sou Andressa Mosqueta. E eu sou a Fran. Estamos muito felizes em continuar essa temporada de Carreiras que Inspiram. Hoje temos um convidado super especial aqui no nosso estúdio. Então vamos conversar com ele. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa noite. Boa noite. Conte-nos um pouquinho sobre o início da sua trajetória, suas primeiras escolhas, desafios, superações. Dentro da carreira da Defensoria Pública, você quer dizer, né? Desde o início da sua história, Tá. né? Lá, estudante de direito, Sim. aquilo que você colocou como meta, atingiu, mudou no caminho. Quando eu ingressei no mundo jurídico, eu fiz faculdade em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, e quando eu ingressei no direito, eu tinha um sonho de ser advogado tributarista, né? Porque, enfim, tinha um sonho de fazer com que as pessoas pagassem menos impostos, até porque tinha aquela convicção de que o Brasil, não é uma convicção, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um país onde se mais paga imposto. Mas, o decorrer da minha trajetória dentro do direito, eu fui conhecendo o direito penal, né, da qual todo mundo disse que a gente se apaixona pelo penal, mas se casa com o civil, mas eu resolvi fazer diferente, eu resolvi me apaixonar com o penal e casar com ele, né? Então, assim que eu acabei a faculdade, comecei a me preparar para o concurso público da Defensoria Pública e, ao mesmo tempo, resolvi lecionar, ministrar aulas em Ribeirão Preto, onde eu sou natural. E aí, assim, eu me preparei para o concurso da Defensoria Pública, da qual eu passei aqui em Santa Catarina e comecei, inclusive, a carreira aqui em São Miguel do Oeste, onde eu fiquei por 7 anos. E dividindo com a docência. E dividindo com a docência. E a docência, o que ele representa hoje? A docência, na verdade, eu tenho que ter cautela com ela, porque a minha paixão pela docência é quase que igual à da Defensoria Pública, só que eu não consigo ainda conciliar os dois. Então, eu tive, inclusive agora que eu tenho 2 filhos, eu tive que me afastar da docência para me dedicar a eles e a minha carreira da Defensoria Pública. Mas se tem uma coisa deliciosa é dar aula. Certamente que sim. Escolhas, não é, doutor? Isso. Então, doutor Rodrigo, algum caso que marcou... Peraí. Acho que tu fala um pouquinho mais perto do microfone. Só. Muito longe? Então, doutor Rodrigo, algum caso em particular que marcou sua carreira? Por que marcou a sua carreira? Aqui, quando eu atuei aqui em São Miguel do Oeste, a gente fazia praticamente tudo, né? Direito penal, medicamentos, infância, mas um dos casos que mais me marcou foi num júri que eu tive, em que a pessoa estava presa há mais de ano já. E no julgamento, antes do julgamento, ele já chorava bastante, né, nas conversas que a gente tinha dentro do complexo prisional, e quando nós tivemos o julgamento, ele foi inocentado, né? Ficou mais de ano preso e ao final ele foi inocentado. Hoje em dia, ele trabalha aqui em São Miguel do Oeste, sempre me atende quando eu preciso, né, na profissão dele, e ele é muito grato. E essa gratificação que nos dá luz e força para acordar no próximo dia e nos deparar com os próximos casos. Doutor Rodrigo, o que você considera como mais gratificante como defensor público? Como mais gratificante é atender a população carente. Existem alguns poréns em atender a população carente, porque como elas... muitas vezes elas têm até dificuldade em compreender aquilo que se passa, o problema que eles estão se deparando, né? Geralmente eles não são muito agradecidos, até porque eles não entendem direito o que você fez, né? Às vezes você faz um recurso, ganha, a pessoa fica às vezes 2 anos a menos na cadeia, mas ela não compreende. Mas isso não quer dizer que você não fez o bem para aquela pessoa, porque se você não faz aquilo para ela, quem vai fazer? Essa é a questão, né? Quando você tem uma população de alta renda, da qual
eles têm recursos financeiros para contratar inúmeros advogados, essa questão do âmbito social dentro da sua profissão você não tem. E isso eu trago muito dos meus pais, de atender a população carente, que eles são médicos do SUS. Então, quando você atende essa população, mesmo elas não compreendendo ao certo como você foi útil para ela, isso já me traz uma gratificação enorme já. Seria os fins justificando os meios, né, no ponto de vista deles. Eles não entendem o que foi, né, tudo que foi envolvido, mas aquele fim, aquela decisão, aquilo que foi resolvido para eles, Exatamente. significa tudo. Atualmente, por exemplo, eu atuo na área da execução criminal, né? Então eu atendo em Chapecó todos os presos praticamente que estão ali no complexo. Deve ser mais ou menos em torno de acho que 2.000, algo do tipo. E eles mandam cartas todos os dias para nós. Então eu recebo cartas que vão para o Lula, vão antes para o Bolsonaro, bate lá, volta, vem para a defensoria e tudo mais. E aí eu faço as chamadas revisões criminais para eles e tudo mais. E é engraçado porque a gente faz o trabalho, uma revisão criminal, por exemplo, que vai para o Tribunal de Justiça, às vezes a gente ganha a revisão criminal, eles nem ficam sabendo praticamente, né? Então, assim, você fez um trabalho bem feito, deu resultado, mas o destinatário às vezes não tem esse tipo de conhecimento, mas está tudo bem. Como você sabe que você fez o certo e que deu tudo bem, você já fica grato com isso. Doutor Rodrigo, e como o senhor lida com a frustração nos casos que não têm o resultado esperado? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta. No âmbito, eu gosto sempre de falar no âmbito criminal, porque chama mais atenção, tá? Mas depois eu vou fazer dos medicamentos também. No tribunal do júri, por exemplo, que é uma situação em que você foge um pouco da lógica jurídica e você vai mais para persuasão. Então você vai num tribunal do júri, você tem um caso de homicídio, ou homicídio tentado ou consumado, e você tem 7 pessoas ali, de uma escolha meio quase que aleatória para julgar aquele cidadão. Nessa situação, depende muito do perfil daquelas pessoas que estão ali sentadas, né? Isso influencia até no julgamento delas. Então é natural que, às vezes, uma pessoa num dia ruim ou com alguma convicção pessoal própria, ela vá a julgar e condenar uma pessoa quando, na verdade, você crê que ela é inocente. O que você tem que ter na cabeça é que aquilo faz parte da vida, né? Você está se dando ao máximo, fazendo a defesa, né? Você tem que mostrar para a pessoa o quão combatente você está sendo e, independentemente do que aconteça, essa pessoa fica grata pela defesa que você fez. E isso acontece até que não é uma exceção. Quando você faz uma defesa eficiente, mesmo que a pessoa seja condenada, ela te agradece, né? Então isso já te deixa grato. E outra coisa, você não pode levar isso para casa. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu tive que fazer um júri em que eu estava defendendo um pai, um padrasto, na verdade, que ele estava sendo acusado de ter matado o próprio afilhado, né, de 8 meses. E meu filho, na época, tinha 8 meses. Então foi uma situação difícil. Eu acordar, vou defender uma pessoa que matou a chutes uma criança de 8 meses, sendo que meu filho tinha 8 meses. E no júri, eu entendi que ele não era o culpado e ele foi absolvido, né? Mas até eu chegar nessa parte foi muito difícil para mim, por outro lado, né? Encarar essa função. Mas eu tento não deixar minhas convicções pessoais entrar e fazer a defesa eficiente. Posso dar mais outro exemplo? Por favor. Aqui em São Miguel do Oeste teve 2 casos, por exemplo, de pessoas que precisavam de dinheiro, na verdade precisavam de medicamento, em que o Estado não dava esse medicamento. Numa situação, era uma senhora cuja a filha ia até a defensoria solicitar esse tipo de medicamento. E aí o que nós fizemos? Nós sequestramos o valor do Estado, um dinheiro, para dar para essas pessoas, para elas comprarem um remédio. E ao final, depois de alguns meses, eu fui intimado para apresentar o comprovante dos gastos, que ela teria gasto esse dinheiro com a mãe dela. E ela me apresentou um recibo falso, né? E aí, enfim, foi analisado, aquele recibo era falso, ela teria usado esse dinheiro para outros fins. Não sei se talvez para um casamento dela, enfim. E a mãe praticamente ficou cega em razão disso. Então ela usou o dinheiro do Estado através de uma instituição pública, né, para se utilizar para fins particulares em detrimento da própria mãe.
fraudou um documento, porque não deixou de Exatamente. ser uma fraude. Mas assim, eu não posso não posso ficar triste com a situação. O que eu fiz? Você vai lá e comunica o Ministério Público, né? Fui enganado, talvez, sim, eu como juiz, enfim, mas a coisa não pode interferir na sua área particular, na sua vida particular. Desafios, não é, doutor? Doutor Rodrigo, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história e dos seus aprendizados com a gente hoje. Tenho certeza que inspirou não só os acadêmicos que estão aqui, mas todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade também. Espero ter uma outra chance de compartilhar mais da minha experiência com vocês. Certamente que sim. Obrigada, doutora. Agradecer aos acadêmicos também. E assim encerramos mais um Cash UCF. Espero que você tenha gostado tanto quanto nós gostamos aqui. E tem mais episódios pela frente, onde a gente está trazendo para essa mesa carreiras que inspiram, desafios, oportunidades abraçadas, superações. Então fique conosco nos próximos episódios. Obrigada. Até a próxima. Você acompanhou o Cast UCF.